Tudo bem? Bom dia. Estou aqui novamente para falar dos movimentos sociais em relação à filosofia. Meu nome é Marli Benites, eu sou acadêmica do curso de Filosofia na Uninter. Então, já falamos anteriormente sobre movimentos sociais e suas características, né? Como que nós fazemos o conteúdo do movimento social? Em que forma que vamos abranger esse movimento social? O que eu quero que o educando pense? Ele pense no movimento social como um todo, desenvolvendo a sua habilidade crítica e fazendo uma compreensão do significado desse movimento social. Onde ele vai poder identificar, né, o tipo de movimento social, para que ele será utilizado e qual o confronto com o Estado que ele busca dentro dessa característica. Então, esse movimento social, como dito anteriormente, ele é uma organização, né, da sociedade civil, né, que busca atingir os seus objetivos e demonstrar ao Estado o que é a defasagem que o Estado tem dando a essas reivindicações, que não está sendo acampada pelo Estado de forma a proteger o indivíduo e seus direitos. Então, o que eu busquei para falar agora sobre esses movimentos sociais? Eu busquei uma característica que a gente tem aqui sobre os períodos, né, das grandes transformações, principalmente em questão da reforma cultural. Então, por que eu escolhi esse tema da reforma cultural? Nós falamos que nos anos 60 nós tivemos grandes transformações com a modificação da nossa democracia, né? O regime militar passou a ser a regime do Estado democrático, tivemos o movimento do sem terra, tivemos do sem teto, tivemos outros vários movimentos. Então, por que eu escolhi agora essa questão da reforma, né, cultural e a contestação diferente que era praticada dentro de uma sociedade que era militarista? Então, nós temos o quê? Nos anos 60, quando iniciou-se essa nova característica, ela começou em 1º de janeiro de 1960 e foi até dezembro de 69, para você ver, uma modificação de 9 anos, né? Nós criamos ali e vimos que o rock and roll, ele contribuiu muito, ele adquiriu popularidade, ele mostrou através de suas músicas, de suas letras, uma nova característica, uma nova era, uma nova influência dos jovens, influência naqueles que seriam o futuro, que estariam vindo, né, mudando a sua consciência, que nós falamos anteriormente sobre quando você entra num tipo de sociedade, né, como você cria a sua personalidade, como você modifica o seu linguajar e o seu entendimento. Então foi isso que eu busquei, porque o rock and roll, ele, né, os Beatles, né, os Rolling Stones, né, que foram os precursores disso, mostrarem a sua letra, né, os Beatles falava da paz, falava do amor, né, o Rolling Stone já era mais agressista, já tinha umas letras mais incisivas. No Brasil, né, que nós tínhamos a ditadura militar, que ela foi até 64, nós tivemos vários autores, vários cantores que eles surgiram naquela época, que era o tropicalismo. Então, esse movimento do tropicalismo, que teve uma influência muito grande na nossa música popular brasileira, trouxe uma inovação, né? Ela misturou diversas vertentes sociais, culturais, né? Ela também atingiu que, nesses movimentos daquela época, ele trouxe não só a música, mas ele trouxe a pintura, ele trouxe o cinema, ele trouxe a poesia, né? Então a arte em si, ela saiu daquele
regime fechado e começou a se expandir, abrir o mundo para as pessoas. A arte começou a fazer crítica, ela começou a mostrar que o nosso cotidiano, a nossa vida, ela teria que ser diferente, ela precisava ser diferente, você tinha que tirar aquilo e mandar para o mundo. Então, essa crítica, ela veio principalmente com grandes compositores daquela época e cantores, que eram o Gilberto Gil, o Tom Zé, o Caetano Veloso, os Mutantes, Gal Costa, Maria Bethânia. Então, assim, muitos outros, assim, que também vieram de forma a integralizar esses, né, esses cantores especialmente. Cantores esses, inclusive, compositores que foram exilados, né? Eles foram exilados porque eles faziam, através da música, críticas ao regime que nós vivíamos, entendeu? Então, eles utilizavam essa sua expressão, esse alcance que a música tem, que ela é um todo, né? Para criticar, né? Ainda tivemos, nos anos 60, o Festival de Woodstock, que é o maior festival que havia naquela época, que é o encontro da música. Então nós tivemos isso daí em 69, que teve que era uma bomba atômica, né, de cultura, uma bomba atômica de vontade, uma bomba atômica de mostrar, de trazer, de criticar, de buscar uma nova realidade para o mundo, né? Daí nós tivemos o período, né, contra a cultura, né? Por quê? Porque nós tínhamos um padrão, nós tínhamos a União Soviética, vamos falar de mundo, daí nós tínhamos a sociedade americana, né? Então tivemos um atrito de padrões, que tudo era modificado, que tudo tinha que ser modificado, que tudo estava sendo uma nova oportunidade, uma nova vida, daí deu com essa junção uma nova cultura, né? Uma contracultura, né? Um abalo daquela cultura rígida para uma cultura flexível, uma cultura de ensino, uma cultura de movimentos, um pós-guerra, né? Então nós tivemos os movimentos mais marcantes assim, de tudo isso, que tudo aconteceu nessa mesma época, foram os hippies, né? Primeiro os hippies. O que são os hippies? São os movimentos que surgiu durante a contracultura dos anos 60. Que eles valorizavam a natureza, que tinham um estilo de vida comunitária, eram nomes e viviam de artesanatos. Então, o que eu quis dizer? Então, hippies são essas pessoas que foram contra aquele regime certo, aquela coisa marcadinha, bonitinha, que tinha que ser aquilo. Aí nós tivemos o movimento do Black Power, quando modificou, que esse movimento surgiu nos Estados Unidos, certo? Onde os negros começaram a demonstrar a sua cultura, começaram a gatinhar para montar, então, o Black Power, aquele cabelo, aquela coisa que veio mostrar por que estava ali, o que era a sua cultura, que ela também era importante para o mundo, certo? Não o negro só naquela senzala, no negro daquela origem de escravidão, no negro naquela origem de servir. Nós tivemos uma outra, né? Aí nós tivemos o Gay Power, que nós falamos sobre a comunidade LGBT. Nós tivemos o Baby Boom, que daí depois da Segunda Guerra Mundial, que tivemos muitos nascimentos, né, e a população começou a crescer. Então nós tivemos assim o movimento estudantil, né? Aí nós tivemos o movimento Bakhtininskis, que é o grupo de jovens que era contra a cultura materialista estadunidense, que era a Guerra do Vietnã, que aconteceu também na década de 60. O movimento estudantil, esse foi um dos mais expressivos no mundo, onde a comunidade estudantil entendeu que eles faziam a diferença, né? E eles que consolidavam as novas correntes
políticas dentro do âmbito universitário. Então eles tinham uma força política muito grande, né? Aí nós tivemos a invenção da pílula no ano 60, onde a mulher deixou de ser só uma procriadora, ela começou a ter respeito pelo seu corpo, passou a ter respeito pela sua vontade de ser ou não ser, ou controlar como deveria ser, né? Não seria só uma procriadora, né? Aí o movimento feminismo também se consolidou, né? Passou a ser uma organização política, veio mostrar quais seriam os direitos das mulheres, né? Então, assim, no Brasil, um dos movimentos que veio contra, né, contra a cultura, que era aquele movimento que era uma cultura engessada e passou a ter uma outra história, que foi a Jovem Guarda, que também, junto com o tropicalismo, fizeram, né, esse movimento a criar essa contracultura, que seria uma cultura diferenciada, que mostrava uma vida nova, um mundo novo, uma história nova. Então, aí a política, como era bastante conturbada nos anos 60, ela sofreu. Por quê? Porque ela sofreu porque os jovens, os universitários, os artistas começaram a criticar e começaram a banir, começaram a ter novas ideias e buscar essa ideia para que todo mundo vivesse em paz. Então, por fim, são todo um marco de instrução através da música, através da cultura, né? Porque a cultura de um país, a cultura de um povo, ela mostra a sua história, ela mostra a sua característica e as suas conquistas. Então vamos utilizar isso como uma expressão, uma organização, uma forma de modificar, que é através da massa. Então a cultura e a contracultura através da massa, através da música, através da arte, através do cinema, através de tudo que se passa em relação a isso, nos mostra que a gente pode ser diferentes, a gente pode movimentar os movimentos sociais de forma que se adequem à nossa realidade e o nosso sentimento. Então seria isso. Isso é mais uma vez um movimento social dentro da filosofia. Então eu quero deixar aqui o meu bom dia. Quero dizer que essa aula veio através do sistema de vídeo, devido à nossa modificação cultural sobre o coronavírus, né? Que a gente tem que se adaptar e fazer uma nova diferença. Então vamos viver a nova diferença, vamos viver a nossa cultura, vamos estudar a nossa cultura, vamos ler, vamos buscar, vamos fazer um país melhor, vamos nos melhorar, porque através da cultura nos dá alegria, nos dá o prazer, nos dá a vida, e é isso que nós precisamos. Uma boa tarde.